Qual é o melhor horário para comer se você quer perder peso? Será que tem um horário específico ou um intervalo de tempo específico que a gente tem que ingerir as nossas refeições para que elas tenham efeito e nos façam emagrecer? Exatamente sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Muito era dito anos atrás sobre alguns horários específicos que existiam, que as pessoas alegavam que eram o ideal para se alimentar, porque essa era uma alimentação mais saudável, era uma alimentação que levava ao emagrecimento, eram horários que aceleravam o metabolismo e coisas do tipo. Um desses horários mais famosos, que mais ficou conhecido, era o intervalo onde você fazia as refeições de 3 em 3 horas. E muitas pessoas faziam isso. Muitas pessoas optavam por esse caminho, porque elas acreditavam que aquilo era melhor para a alimentação delas. Era algo mais saudável, que era horários específicos onde o corpo sentia mais necessidade de alimento, onde elas sentiam mais fome, e era algo que acelerava o metabolismo delas. Mas será que isso é realmente verdade? Será que isso tem evidências científicas que corroboram com essa afirmação? Ou que é mais um achismo? E aqui eu quero falar sobre o que os estudos mostraram e o que as pesquisas comprovaram sobre esse assunto. Porque, claro, como muitas pessoas falavam isso, isso acabou se tornando uma verdade porque as pessoas acreditavam e não questionavam, simplesmente faziam acreditando que era a melhor opção, que era o certo. Só que pode ser que elas estivessem enganadas. E foi exatamente isso que um estudo tratou quando fez uma comparação sobre dois grupos de pessoas. O primeiro grupo se alimentava de 3 em 3 horas. E o segundo grupo, ele tinha um intervalo diferente de alimentação. Ele se alimentava a cada 6 horas aproximadamente. Esse estudo, que é o Effects of Increased Meal Frequency on Fat Oxidation and Perceived Hunger, mostrou o seguinte pra gente. Dentro dos resultados que eles obtiveram desses grupos, eles observaram algumas características bem curiosas para a gente estar atento. Interessante, um ponto fundamental para você prestar atenção nisso aqui. Eles analisaram, no final desse estudo, quais seriam os resultados de perda de gordura e também relacionado à fome que aqueles grupos sentiam, se eles sentiam mais ou menos fome. Um ponto muito importante para a gente ressaltar. Esses grupos, eles comiam a mesma quantidade de alimentos, eles comiam a mesma quantidade de calorias. Então, os resultados não é porque um grupo comeu mais quantidade e outro comeu menos. Os resultados mostram exatamente o que o intervalo diferente entre refeições, 3 horas ou 6 horas, muda de um caso para o outro. Se 3 horas, comer a cada 3 horas é melhor, tem mais resultado, ou se comer a cada 6 horas tem mais resultado. Quais foram os resultados desse estudo? Esse estudo mostrou que não existia diferença. Os resultados eram estatisticamente iguais. E por que isso aconteceu? Se você já me conhece há algum tempo e já sabe dos assuntos que eu trato aqui, você sabe que eu sempre ressalto que o que faz uma pessoa perder peso, emagrecer, não é o tipo de alimento que ela come, o horário que ela come, não é a dieta XYZ. É se ela fez o déficit calórico ou não. Se ela ingeriu uma quantidade menor de calorias do que ela precisava, do que o corpo dela necessitava por dia, ou não. Se ela faz o déficit calórico, ela perde peso. Nesse caso, dos dois grupos, eles comeram a mesma quantidade de calorias, que era a quantidade necessária para que eles tivessem o resultado que eles obtiveram, para que eles perdessem peso, independente dos horários. Se uma pessoa come de 3 em 3 horas ou de 6 em 6 horas, não faz diferença nenhuma, porque o que importa é a quantidade que ela come no total. Se você fizer uma refeição só, se você fizer 10 refeições no dia, isso não vai importar. O que importa é quanto você come nessas refeições. Claro, pode ter pessoas que se adaptam com uma alimentação a cada 3 horas, não tem problema. Outras não se adaptam e precisam de um intervalo diferente. Isso vai variar muitas vezes de acordo com a sua rotina. Tem pessoas que não têm nem a possibilidade de comer a cada 3 horas, porque o trabalho delas não permite, a escala delas não permite. E aí, essas pessoas não iam poder emagrecer, ter uma alimentação saudável? É óbvio que não. Então, esse tipo de alegação não se sustenta, não tem base científica exatamente por isso que a gente viu aqui. Não importa os intervalos que você faz as suas refeições, o que importa é quanto você come, o que você come, se você faz ou não faz o déficit calórico.
Se para você uma alimentação que tem um intervalo a cada 3 horas é o ideal, se você se sente melhor, se adapta melhor à sua vida, ótimo, você pode fazer. Não há nada de errado com isso. Não é que uma alimentação a cada 3 horas não tem resultado. Não, ela tem o mesmo resultado que a outra alimentação, que outros tipos de intervalos também vão ter. Agora, se você não se adapta com essa alimentação a cada 3 horas, se de repente você não sente fome a cada 3 horas, também não tem problema. Você tem que se alimentar com aquilo que é o ideal para você. A sua alimentação, a dieta que você vai fazer, tem que se encaixar à sua realidade, à sua vida, aos seus hábitos, ao seu dia a dia, à sua rotina. Ela tem que se adequar à sua realidade, senão vai ser impossível que você faça ela, coloque ela em prática e até mesmo que você mantenha ela. Outro mito que existia a respeito de horários, que é sobre as refeições pré e pós-treino. Algumas pessoas diziam que você tem que comer o pré-treino 30 minutos antes e uma refeição pós-treino imediatamente quando você acabar de fazer seu exercício, tem que ser com suplemento tal, com whey, porque existe a janela metabólica. O que os estudos mostraram a respeito disso? Existe, de fato, uma janela metabólica, onde o seu corpo ele tem uma absorção de nutrientes melhor. Só que o que era dito era que essa janela durava em torno de meia hora, 40 minutos. E não é isso. Você não precisa sair do seu treino desesperado, procurando uma shakeira para você tomar um suplemento, ou ir comer um peito de frango grelhado ou ovo. Você não precisa disso. Essa janela metabólica já foi demonstrada por estudos que ela dura até 24 horas. Então você pode tranquilamente acabar o seu treino e não ficar preocupado com ingerir uma proteína logo imediatamente quando você acaba o seu treino. Muitas vezes o seu corpo vai usar até mesmo proteínas que já estão disponíveis na corrente sanguínea que você já ingeriu nas suas refeições anteriores, porque os alimentos eles não são absorvidos imediatamente. Muitos deles demoram bastante tempo para concluir todo o ciclo de você comer esse alimento até ele estar disponível na corrente sanguínea. Então pode ser que o alimento que você consumiu antes do treino vai estar disponível para o seu corpo utilizar como uma fonte de proteína para o que ele precisa ali quando você acaba o treino. O importante é que a sua alimentação como um todo, cada uma das pecinhas da sua alimentação, cada uma das suas refeições esteja fornecendo para você os nutrientes e a energia necessária para que, como um todo, a sua alimentação funcione. E não que você olhe só para a sua refeição pré e pós-treino como se fossem as mais importantes da sua vida. Você tem que olhar sempre para a sua alimentação como um todo, senão ela não vai funcionar. Então, eu espero que você tenha entendido. Não existe horário mágico para você se alimentar e ter mais resultados, ou um horário que faz o seu organismo acelerar, o seu metabolismo acelerar e queimar mais gordura. Não existe nada disso. O que existe é a velha e boa ciência e a comprovação científica mostrando que, se você não faz déficit calórico, nada vai adiantar. Se você comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, se você comer uma vez por dia e não fizer o déficit calórico, você não vai perder peso. Então, faça o déficit calórico e o intervalo que você come, que você faz as suas refeições, pouco importa nos seus resultados.